Sejam bem-vindos a mais um programa Nossa Escola Dominical, um oferecimento do PEC, do Programa de Educação Cristã Continuada. Hoje nós temos uma aula especial, nós estamos findando o nosso trimestre de Tito, Timóteo, servos de Deus, servos da igreja, estamos falando das epístolas pastorais e juntamente com esse trimestre que finda, na próxima aula nós vamos abrir um novo trimestre, vamos estudar o livro de Salmos, uma das porções mais conhecidas da Bíblia Sagrada. Nós vamos ler, vamos aprender, estudar a Bíblia com auxílio da revista. Mas antes de concluir esse trimestre, eu quero mais uma vez falar com muito carinho do nosso material que estamos estudando agora. Está aqui a nossa revista, Tito, Timóteo, servos de Deus, servos da igreja. Adquira, se você ainda não fez isso, é a sua última oportunidade de ter para casa. Daqui a pouco eu vou falar o porquê que é importante termos todos os conteúdos. Tem também nosso material para adolescentes, com o mesmo material, mesmo capítulo, mesmo estudo, todavia, com uma abordagem diferenciada para que toda a família possa se reunir. Muita gente tem me perguntado o que eu quero dizer quando eu falo a família se reunir ao redor da mesa. É durante a semana, pode ser ao redor da mesa, na sala, em qualquer lugar, você poder conversar com seus filhos sobre o mesmo conteúdo. E a cereja do bolo, nosso roteiro de células missionárias, para que dentro da sua célula você possa estudar todo esse conteúdo, quebra-gelo, as perguntas de facilitação, todo o conteúdo já está disponível e compilado aqui na revista para que nós possamos estudar. Antes de entrarmos no nosso tema, na nossa temática, eu quero só fazer alguns agradecimentos. Essa revista foi muito interessante. Cada estudo nosso, nós temos batido recorde de distribuição, de venda de revistas, mas esse, em especial, ele superou nossas expectativas. Eu acho que pela praticidade daquilo que a Bíblia diz, através da vida do apóstolo Paulo. A gente acha que os temas das epístolas pastorais são apenas para estudo de convenção, de liderança, e nós descobrimos que são estudos extremamente práticos, que conectam a teologia à vida diária do crente e a vida diária da igreja, porque não muda. Discipular pessoas, como Paulo discipulou a Timóteo e Tito, é uma responsabilidade nossa. Combater heresias que se infiltram sorrateiramente na igreja não mudou. Naquela época a igreja tinha 60 anos de fundação, hoje, mais de 2018 anos depois, com certeza, elas se multiplicaram e estão ainda maiores. E a edificação da igreja, organização, nós vimos um pouquinho o papel do diácono, papel do pastor, papel do homem, papel da mulher, papel das gerações. Igreja continua sendo igreja, não muda. Então tudo isso foi muito interessante e eu confesso para vocês que eu saí um crente muito melhor, um esposo, um homem, um pastor muito melhor ao fim desse estudo. A Deus seja a glória, mas a gratidão a um exército de irmãos, e aqui eu quero rapidamente mencionar o nome de alguns deles, tá bom? Se você tiver aí com a sua revista na mão, abra ela, na primeira página nós temos aí o sumário. Pastor Samuel Câmara, nosso querido pastor, ele respira isso aqui. Vocês não sabem como cada letra, cada vírgula, a equipe nossa editorial não dorme durante essa época. Isso aqui é algo que bate no coração do nosso pastor. Pastor Davidson Bion, Deus abençoe, e pastor Lauri Vilas Boas, a equipe que comentou essa revista. Comentar significa pegar todo o relato bíblico e agora resumir ele de uma forma que você possa organizar em estudo numa revista. Nós pegamos a Bíblia e agora organizamos em tópicos na revista. Eu quero agradecer aí na página de número 4, todo o conselho editorial, pastor Samuel Câmara, pastor Otto Alencar, pastor Jonatas Câmara, pastor Benjamin Souza, eu que sirvo enquanto puder dentro dessa equipe, pastor Marcos Galdino Júnior, pastor Celso Brasil, enfim, nossa equipe aqui de Belém do Pará, pastor Benjamin, pastor Jadiel Gomes, que também é pastor da nossa igreja, que auxilia divulgando esse material, pastor Leandro Santos, Tarek Ferreira aqui, supervisiona toda a editoração dessa revista, pastora Rebeca Câmara com repertório musical, Auristela Brasileiro, Jailson Melo com a revisão para que tudo chegue bem organizado aí para você, pastor Jadiel, que é quem organiza, faz a operação de todo o PEC, Ney Neves, Tarek Ferreira, Maeli Freire e Geiel Lopes. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, sem se esquecer da vida de cada professor. É você que é a mola, que é a engrenagem que faz a escola dominical andar. Que Deus abençoe a vida de você, professor, que pegou esse conteúdo que nós sugerimos e levou ele para um próximo nível, para abençoar a sua classe, e sem esquecer da equipe da Rede Boas Novas.
Deixa eu quebrar aqui a câmera, Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? A equipe que está aqui no estúdio, a equipe que está lá dentro trabalhando, vocês que levam esse estudo para todo mundo de todo o Brasil. Para não ficar só nos agradecimentos, hoje nós estamos estudando a lição de número 14, capítulo 3 de Tito, que tem por tema Servindo com Respeito e Boas Obras. Eu quero aqui ler com você o texto áureo, a verdade prática, a leitura bíblica. No próximo bloco, eu quero acompanhar com você o primeiro tópico do nosso esboço, tá bom? Deveres sociais do cristão. E nós vamos pegar o ponto 3 e o ponto 2 e o ponto 3, perdão. Ponto 2, pecado e salvação. Ponto 3, recomendações finais. E nós vamos lá para o Templo Central da nossa Igreja Mãe aqui em Belém do Pará, ouvir essa ministração no contexto do culto da família com escola dominical. Então, página 81, nossa última lição desse trimestre. Nosso título é Servindo com Respeito e Boas Obras. Nosso texto áureo se encontra em Tito, capítulo 3, versículo 1. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Esse versículo ele resume muito bem todo o capítulo 3 de Tito. Se você der uma olhadinha, o livro de Tito está muito bem organizado. Primeiro, ele fala dos deveres da pessoa de Tito para com Deus. O capítulo 2 vai falar dos deveres do crente de Tito para com a família. Mas o capítulo 3 ele vai para uma outra esfera. Ele fala agora, dos deveres do crente de Tito para com a sociedade, para com as autoridades que foram estabelecidas por Deus. É por isso que ele diz no texto áureo, lembra-lhes que se sujeitem aos que governem, às autoridades, que sejam obedientes, que estejam prontos a toda boa obra, e a verdade prática devemos observar com cuidado o modo que nos portamos diante do mundo. Eu tenho dito aqui uma frase que é conhecida de todos nós. A palavra, a lei, a letra, ela inspira, mas o exemplo, ele arrasta. Por todo o livro de Timóteo e de Tito, nós vemos ele ensinando, mas ele dizendo, o que vai valer é o exemplo, é a pregação sem palavras, é a vida do cristão. Aqui em Tito ele falou, Tito, existe uma palavra que você vai ministrar, cumpre cabalmente o teu chamado. Ele também fala a Timóteo, aquilo que a gente fala com a boca, mas tem uma demonstração para Deus, para com a família e para com a sociedade, que essa vai ser pregada sem palavras, essa vai ser pregada pelo exemplo. E aqui nós vemos a nossa verdade prática. Devemos observar com cuidado o modo como nos portamos diante do mundo. Note que ele não fala de falar, de pregar. É o modo que você se apresenta, é o modo que você cuida das pessoas, que você obedece, que você respeita as autoridades. É o modo como se trata a geração mais antiga, nós estudamos aqui. É o modo como se cuida da igreja, é o modo como se cuida de quem é novo na fé, está chegando agora. É o modo de como a gente combate heresias destruidoras da fé e tenta combater, não excluindo essas pessoas, mas trazendo-las de volta para o convívio. Enfim, esse é o nosso desafio. Nós vamos sair para o intervalo. Próximo bloco, então, nós vamos estudar o primeiro ponto de Tito, capítulo 3, lição de número 14. Até daqui a pouco.